na tua autoestima, na tua masculinidade, na tua coragem, na tua autoconfiança, porque, cara, para isso aqui você vai precisar. Quando a gente fala sobre a regra das 4 vezes, não tem jeito, você vai precisar de toda a sua coragem e confiança para seguir em frente. I want to feel the end and to enjoy the consequence. I'm playing the game. E a gente vai falar agora um pouco sobre 4 times rule, ou a regra das 4 vezes. Óbvio, trazendo para todo um contexto daquilo que eu vim masterizando, especialmente quando a gente fala de abordagem, que muitas vezes, de fato, acaba sendo o primeiro desafio mais forte, mais impactante, mais marcante na vida dos players, principalmente quando ele toma uma suposta rejeição no primeiro approach, e ele acaba se sabotando e achando que ele nunca mais pode abordar aquela mina, que ele não pode mais interagir com ela, tá? Ou se ele não teve a primeira interação perfeita, ele não pode mais estar em contato com ela, e que por outro lado cometem erros muito crassos, que é basicamente ficar tentando enrolar, tipo, se rastejar para sobreviver naquela interação, que não precisa sobreviver tanto, que pode ter uma primeira pausa e depois um retorno. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso, tá? E a primeira coisa que eu quero te dizer sobre a regra das 4 vezes é o que é essa regra das 4 vezes, tá? Pensa o seguinte, essa regra é uma regra que vai te dizer que todas as vezes que você passar por uma pressão negativa, você pode lidar com isso por mais 3 vezes, tá? Então não só para quando você tem uma dificuldade de abordar, de iniciar a interação, você sofre uma primeira rejeição, mas enfim, para qualquer coisa que você for naquela linha que a gente já falou durante todo o treinamento, daquele ponto A ao ponto B, toda vez que você está fazendo um move, né, um movimento ali para poder avançar um pouco mais e você toma uma negativa, você pode voltar e repetir esse passo por mais uma, por mais 2 e por mais até 3 vezes, formando essa 4 times rule, tá? Formando essa regra das 4 vezes. E com essa regra, uma coisa que é muito importante e que eu não vi ninguém falando sobre isso, é que é certo, assim, é lei, que você vai ter um aprendizado massivo no game. Você não vai trocar, tá? Um cenário do tipo, sabe, se contentar com a mina 6, com a mina 7, por um real aprendizado com aquela mina 10 que você está buscando. E eu não tenho dúvidas que vale muito mais a pena você talvez não levar para casa, ou não conseguir ficar, ou não entrar no relacionamento com aquela mina 10 de altíssimo valor, mas que te faz trabalhar muito no teu game, do que simplesmente, saca, tipo, aceitar um cenário, se contentar com um cenário, tipo, sabe, de sorte, talvez, de sem querer, ou de, cara, era o que tinha, era a única mina que, tipo, me deu moral, e acabar ficando com essa mina por uma puta carência, tá? Você não vai comprometer o teu game trocando uma coisa tão insignificante por uma coisa que tem real significado. Então não tem sorte, não tem sem querer quando você precisa e faz uso da regra das 4 vezes. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que aqui, nesse nível de jogo e nesse momento, você vai precisar realmente estar disposto a fazer isso, a realmente definir quais são as mulheres que você quer, né, e lutar por elas, e muitas vezes entrar num contexto de dificuldade, talvez uma discussão, sabe, que você realmente vai precisar se conectar com essas mulheres, principalmente quando são mulheres de alto valor. Elas não vai ser tão fácil se conectar com elas, não vai ser tão fácil avançar de A a B com uma mulher que já tem muita abundância, já tem muito cara querendo levar ela pro ponto B. Você vai conseguir identificar quais são, muitas vezes, as mulheres que meio que foram um cu com você naquele primeiro contexto só porque ela tá tentando se proteger de caras babacas, só porque muitas vezes ela já passou por experiências ruins, experiências traumáticas às vezes. Nesse cenário você vai aprender a lidar com os famosos cockblockers, ou amogs, ou enfim, os nomes que a gente usava lá atrás para definir as pessoas que efetivamente em uma interação tentam te atrapalhar, tentam te desvalorizar, tentam baixar teu valor e, enfim, te incomodar a todo custo até que você saia ali da interação. Nesse nível do jogo você vai lidar com todas essas nuances, com todos esses cenários negativos e vai firmar a tua masculinidade, vai firmar a sua posição como um homem de alto valor. Aqui é o momento que você vai precisar lidar com
as objeções, que é uma coisa que todo closer, né, não tem uma palavra em português que defina muito bem isso, mas é o cara que fecha ali, assim como na história da comunidade PUA a gente tinha todos os closes, né? Tipo, era o phone close, era o kiss close, era o fuck close, eram todas as formas de fechar um resultado, que é pegar o telefone, que é ficar com ela, que é levar ela pra cama, etc. E no mundo das vendas, no mundo dos negócios também, é o mesmo termo que se usa, closing a deal, or closing a sales, né? Então, basicamente, você fechar uma venda, você fechar um negócio, usa-se essa mesma palavra. E todo closer, todo fechador, todo conquistador precisa aprender a lidar com objeções. E aqui é o lugar onde você vai aprender a fazer isso. E acima de tudo, player, entenda que essa é a hora de colocar em ação, em ir para ação. Não tem para onde correr, cara. Se você ainda está sofrendo com o processo, se você ainda está sofrendo até principalmente com ansiedade de aproximação, se você ainda está com medo de chegar nas meninas, cara, volta. Esse papo não é para você. Já te disse isso, mas agora mais do que nunca, não siga em frente nesse módulo, não siga em frente nessa aula. Fecha essa porra, vai fazer ou refazer o Vencendo a Rejeição, se você ainda está com desafios para conseguir chegar nas mulheres. Refaz o módulo 0 e o módulo 1 com mais intensidade, com mais prática, com mais atenção aos exercícios, tá? Faz uma mentoria, cara, faz talvez um processo de mentoria com a Social ou com alguém que de alguma forma possa te fortalecer na tua autoestima, na tua masculinidade, na tua coragem, na tua autoconfiança, porque, cara, para isso aqui você vai precisar. Quando a gente fala sobre regra das 4 vezes, não tem jeito, você vai precisar de toda a sua coragem e confiança para seguir em frente. E por que é 4 vezes, meu player? Cara, estudos de psicologia, estudos da mente humana em geral, muitas vezes apontaram isso, e eu particularmente, como te falei, aprendi isso com o Alex, tá? Que basicamente você tem 4 chances, ou quando você já passou pela primeira e recebeu uma objeção, recebeu uma rejeição, entre aspas, teve um indicador negativo, você tem ainda mais 3 tentativas para conseguir chegar onde você quer chegar. Menos do que isso, você está abdicando da sua força de vontade, com empatia, obviamente, mas a sua força de vontade de conquistar o objetivo que você quer conquistar. E mais do que essas 4 vezes, aí sim você está de fato indo contra a tua empatia, sendo insistente e, enfim, forçando a barra e descalibrando. Então aqui, cara, quando a gente fala de 4 vezes, de regra das 4 vezes, obviamente eu tô pedindo para você fazer total o uso da sua microcalibragem, porque claro, vão ter cenários que, cara, você vai conseguir ler, você vai conseguir perceber que não é necessário, que você não precisa tentar mais do que uma segunda vez, talvez uma terceira vez, mas são cenários muito específicos. Quando a gente fala de padrão comportamental, a gente fala que 4 vezes é o número ideal. Eu consigo pensar em clientes que colocaram objeção por 1, por 2, por 3 vezes e que na 4ª vez eu consegui de fato fechar esse cliente. Eu consigo pensar em anúncios, em remarketing, onde a gente joga para um mesmo potencial comprador um anúncio por mais 1, 2, 3 vezes além da primeira vez que ele já viu e que funciona muito vezes. Eu consigo pensar isso, por exemplo, sei lá, num exemplo, numa tentativa de conquistar alguma coisa dentro do próprio cenário da balada, muitas vezes de pedir uma bebida, muitas vezes, cara, de conseguir entrar na balada em si. Eu tive cenários onde tive alunos mal vestidos e que eu precisei, cara, lidar com aquela situação ali para conseguir fazer meu aluno entrar. Já tive alunos que, cara, foram de shorts pra balada, uma coisa que a gente sabe, por exemplo, aqui em São Paulo, que não existe, cara, quase balada que você vai conseguir entrar de shorts ou muitas vezes de boné, e que eu tive ali que aprender a renegociar, a relevar aquela situação por mais 1, 2, 3 vezes até conseguir conquistar esse objetivo. Então, cara, imagina que você, por exemplo, tenta pegar o telefone de uma mina ou o Instagram dela, e na primeira vez a resposta dela, não. Cara, natural. Game on, e você parte para sua segunda tentativa, e na sua segunda tentativa ela já não diz mais apenas não, ela diz não sei, e cara, game on, e você vai para sua terceira tentativa, e aí na terceira tentativa talvez ela diz talvez, por exemplo, e game on, porque você percebe uma evolução entre não para não sei para talvez, e que numa 4ª tentativa
você de fato consegue o telefone, o Instagram, o contato dela. E você vai sentir uma sensação do caralho, porque ela se sente especial pelo quanto você lutou por ela. Então você se sente um cara mais foda por ter conquistado aquilo. Ela vai ter uma sensação de ter sido mais especial essa interação para você também. Então agora, claro, se após tudo isso ainda assim você tem um não, ainda assim você tem uma negativa, então, cara, você teve muito aprendizado e você consegue perceber que é algo que, porra, tá dentro do teu controle, tá dentro, talvez, do teu controle no sentido de mudar algum aspecto do teu game, talvez, cara, não é nem teu game, às vezes, cara, é uma má higiene que você tá tendo, porque eu lidei muito com isso, com alunos que foram pro game, cara, às vezes o cara tá preocupado pra caralho com o game, mas ele tá mega mal vestido, ou ele não tá com um cheiro maneiro, ele não tá com um hálito maneiro, ou, porra, já tive aluno que caralho, o cabelo do cara parecia que, tipo, que tinha fritado um pastel na cabeça dele, que cabelo oleoso pra caralho e tal, e coisas que estão num contexto que vão incomodar a mina. Não adianta você ter um puta game foda quando você abre a boca e não tá um hálito agradável, por exemplo. Então são coisas que você consegue checar ali em você, pô, será que teu game não tá num nível tão legal, você precisa acertar alguma coisa, talvez você tava com uma energia baixa, ou uma energia muito diferente da energia dela, talvez você descalibrou em alguma coisa naquele momento e aí a partir dali começou a ser não, ou enfim, cara, talvez ela realmente tenha namorado, saca? Talvez ela, enfim, talvez ela realmente tava num dia onde fosse quem fosse, ela não ia dar esse tipo de abertura. E você consegue ter todas essas leituras depois de passar por esse processo 4 vezes. I want to feel the end and to enjoy